Fala aí, meu chegado, minha chegada, tudo bem? Não, tá horrível esse negócio de chegada. Gente, aqui ó, tem uns 10 minutos que eu tô tentando. Que eu tô tentando me preparar para falar, mas eu vou começar a falar assim mesmo. É o seguinte, eu tô aqui para falar um pouquinho sobre criatividade, tá? A criatividade, na verdade, ela não nasce com a gente, ela simplesmente aparece na nossa cabeça, tá? E aí, tudo bem com você? Seja bem-vindo aqui ao Dinossauro Digital. Eu espero te encontrar bem aí agora. E bora lá falar sobre criatividade. Vai ser um papo mais tranquilo, mais relaxado, porque criatividade a gente não consegue com pressão, tá? Você já teve aquele branco, aquela coisa, você precisava de fazer uma redação na escola, te deu aquele branco, você precisava de falar alguma coisa com alguém com uma certa persuasão e não conseguia, você precisava de desenhar alguma coisa, não saía do nada, você precisa escrever o seu livro, um novo capítulo, começar um livro do zero e não sai nada. Esse é o tal do branco, gente. Isso aí é foda. Branco é foda. Tá? E o que acontece? Como é que a gente sai dessa branquitude toda aí, dessa tela em branco? Tá? É muito simples. Por exemplo, eu sou um cara que tenta utilizar a criatividade para fazer as minhas coisas. Eu utilizo muita criatividade no meu dia a dia. Tá? Eu sou motion designer, eu sou escritor, tá? Eu rabisco de vez em quando. Então, assim, a gente precisa de ter uma certa criatividade para sair do branco. Né? E como é que você sai desse travamento todo? Gente, eu não sei para onde que eu olho, tá? Porque são várias câmeras que tem aqui no meu estúdio, tá ligado? Então não esquenta a cabeça não. Tá? Pra você ter noção, meu câmera fica doido quando eu faço assim, ele vem, ó, de novo. Tô curtindo esse troço aí. Beleza, então olha só. Uma das formas que eu utilizo para sair do branco, né, quando eu tô assim, travado mesmo, eu levanto, eu vou olhar lá fora, eu vou espairecer, não mexo o celular. Não mexe o celular, senão vai travar tudo. Tá? Porque o celular é outra tela e você vai perder a sua noção da imaginação. O negócio está na sua cabeça, está na mente. Tá? Uma coisa que ajuda muito é a tal da brainstorm, tempestade de ideias. Né? Então você começa a ter ideias ridículas até chegar numa ideia bacana. Então, às vezes, por exemplo, eu sou escritor, eu gosto de escrever, eu tenho alguns livros, né? Eu gosto de escrever ficção, eu gosto de escrever ficção com terror, eu gosto dessa pegada do suspense, do dark. Então, às vezes, quando eu vou sentar lá, vou digitar alguma coisa. Aí eu penso assim, pô, e agora o que vai fazer? O que vai acontecer? Às vezes não sai nada. Então, o que eu começo a fazer? Eu saio, olho pra janela, converso com alguém, mexo com o gato, né? Depois vou ver se eu apresento para vocês o meu gatinho, minha gatinha. Eu não vou falar o nome dela não, porque o nome dela é muito complicado de falar, mas depois eu conto a história. Aí o que acontece? Você tem que sair, aí eu saio e tal, faço alguma coisa. Depois eu volto, sento na frente do computador, o negócio deve estar travado ainda, aí tá no branco ainda. Aí eu começo a escrever palavras à toa. Aí eu vou escrever lá, vamos colocar que eu estou falando lá sobre o mago que precisa dominar o mundo, que tem aquele negócio todo. Aí eu começo a escrever coisas idiotas, eu coloco lá, bicicleta, enter. Arma de fogo, enter. Cometa, enter. Eu começo a falar palavras aleatórias, eu vou criando um brainstorming, né? E uma dessas palavras vai ser o gatilho que vai ativar minha criatividade. Vai vir uma ideia, né, que vai mudar tudo. Aí você apaga as palavras e começa, filho. Desembola, tá? Pra quem desenha, é rabisco, cara. Rabisca. Você deve saber melhor que eu, que deve ser profissional de rabisco, de desenho. Né? Eu sou podre de desenho, eu gosto muito de desenho, eu acho fascinante desenho, mas eu sou muito ruim em desenho. Então, às vezes, eu preciso de desenhar alguma coisa. Tem coisas, né? Eu preciso desenvolver. Aí eu vou e começo no rabisco. Né? Então, no rabisco você vai aparecendo as ideias. Então, a parte do branco, qual que é o macete? É você não ficar no branco.
Você preenche o branco com alguma coisa. Tá? O macete é esse. Preencher o branco com alguma coisa, vai começar a surgir as ideias. A criatividade ela vai vir. Tá? Isso aí é do ser humano, a criatividade. Tá? Então tudo que a gente já interage, tudo que a gente toca, tudo que a gente tem hoje em dia já passou na cabeça de uma pessoa. Né? Tudo já foi criado. Tudo antes de existir estava na cabeça de uma pessoa, estava na mente. Tá? Então tudo era energia antes. Tá? Mas eu vou aprofundar nesse caso, não, né? A gente está falando sobre branco. Né? Então, se você já teve esse branco, tá? A minha dica é essa. Tenta fazer alguma coisa, mesmo que não seja o seu foco. Preenche o branco. Ele vai deixar de ser branco aos pouquinhos. Tá? Não tem tempo certo. Quantas palavras eu vou escrever? Não sei, cara. Isso pode ser pode ser duas, pode ser 1000. Aí vai depender de como você está em espírito. Tá? Como é que você está, né? Naquele momento, se você está bem inspirado, se não está. Não deu certo, eu tentei, olhei na janela, vi um passarinho, voltei, digitei um monte de coisa, não deu nada certo, tá errado. Então, vamos tentar outra coisa? Vai dormir. Vai descansar a mente, vai dormir, vai relaxar, vai jogar um videogame, vai tomar um banho, tá? Aí, o que acontece? Quando você acordar, quando você voltar, né, da caixinha, né, aí você tenta de novo, começa a pensar, né, igual eu, às vezes, os livros que eu escrevo, geralmente são livros assim, que eu sei o princípio, um pouco do meio e o fim. O desenrolar eu não sei. Então, às vezes, chega um ponto na história que eu fico assim, puxa não, né? Puxa é muito antigo, né? Eu falo assim, vamos voltar. Eu falo assim, porra, velho, e agora? O cara vai fazer o quê? Chegou na cilada aí, eu não sei como que eu vou desenvolver isso. Eu nem imagino. Aí eu chego numa encruzilhada na história tão violenta, tão tensa, que não tem como eu continuar. Eu falo assim, eu não sei a resposta disso aí. E aí? Né? Aí é questão de você descansar. Salva, pelo amor de Deus, salva o seu trabalho toda hora, tá, gente? De um minuto você salva. E o computador é uma beleza, né, sabe? Então aí você salva o trabalho, levanta e faz isso aí, tudo que eu já falei, tá? Depois você volta. Já aconteceu de eu ficar em tentar sair de uma situação pro personagem, de eu já levar, tipo assim, dias. Né? Eu chegar, sentar na frente, o que esse cara vai fazer? Não tem lógica isso aí, não tem como. E aí? Como é que eu vou fazer? Aí eu começo a pensar coisas idiotas para ver se desenvolve, aí não desenvolve. Aí, do nada, quando eu tô tomando banho, aí vem aquela ideia, cai na cabeça assim, né? Aí, de duas uma, eu saio ensaboado, pego um papel, ou digito no computador se estiver ligado, ou grito e pega o papel pra mim! Tá aí, porque a ideia, gente, ela dura 4 segundos. Uma boa ideia dura 4 segundos no seu cérebro. Se você não anotar, corre um grande risco de você esquecer da boa ideia. Aí, meu filho, acabou. Aí você perdeu a ideia, vai ser difícil vir a mesma ideia, tá? Porque a ideia, ela é universal, ela cai para todo mundo, tá? Então cai uma ideia assim na humanidade, quem tiver receptividade para pegar aquilo ali, pega, tá? Tem um caso muito interessante, não sei se eu vou contar isso agora, mas tem um caso muito interessante de que era para ser eu, tenho testemunhas, era para ser eu o cara que era para ter desenvolvido a história do Matrix. Mas eu tenho testemunha. Um dia eu conto essa história pra vocês aqui, tá? O Matrix. Tá saindo outro filme aí também, que tem o nome do meu livro, hein? Tá saindo um filme que chama Trap, que é daquele indiano lá que só faz o filme doido pra caramba lá. O cara colocou o nome do filme de Trap. E eu tenho um livro com esse sobrenome, com esse Trap. Esse trap vem até de armadilha, né? Que é traps, né? Trap em inglês, né? Não sei se é assim que pronuncia, que meu inglês também, né? Bem arrastado, né? Mas enfim, tá? É isso aí. Eu nem sei quanto tempo já tá fazendo de vídeo aqui, viu, gente? Mas enfim, eu acho que, né? Não passou de 10 minutos aqui não, né? Onde que eu vejo isso aqui? Tá? Não nem imagino. Eu vou continuar falando mais um pouquinho, tá? Qualquer coisa, se o vídeo estiver muito pesado, eu divido ele. Beleza, gente? Sacou como é que é o esquema? Apareceu branco na sua mente, preenche ele com cores, com palavras, com imagens do seu
do seu dia a dia, tá? Tenta isso aí, depois me fala, tá? Aproveita então que você tá aí, né, me escutando, clica nesse joinha aí, tá? Eu não sou de pedir as coisas não, mas clica nessa mãozinha aí, nesse treco aí, que isso aí vai me ajudar, né? Vocês sabem a história toda, né? Todo mundo já fala esse negócio na cabeça de vocês, então eu não vou falar não. Então clica nesse treco aí, por favor. Valeu! Outra coisa, inscreve, tá? Você já tem 500 mil inscrições em milhões de outros canais. Um a mais, um a menos vai fazer diferença. Então chucha o dedão aí nessa subscrição, se inscreve no canal do Dinossauro Digital, que eu vou ver se eu faço uma porrada de conteúdo aqui, tá? Dá uma moral aí pro velho, tá? Valeu! É nóis. Então beleza, gente. Outra coisa. O que é ser criativo? Tá? É ter boas ideias? Não. Nem sempre. Né? Tem gente que tem boas ideias, mas não é criativo. Tá? Então, você ser criativo, você é ser um cara, ser uma menina, né? Você ser uma pessoa que está focado em desenvolver uma coisa que ninguém desenvolveu. Isso é ser criativo. Então, por exemplo, a Coca-Cola foi lá, fez o refrigerante maravilhoso, tal, todo mundo toma no mundo inteiro. Né? Mas quem foi mais inteligente que a Coca-Cola? Foi o camarada que utilizou a mesma ideia da Coca-Cola de refrescância. Ele foi lá e pegou uma coisa que todo mundo tem em casa, que é a água, engarrafou e vendeu. Pensa. Entendeu? Então assim, ele utilizou de uma coisa que todo mundo tem em casa, né? Mas que às vezes você está na rua, você não tem condições de ter uma água potável lá, você vai lá e compra uma água mineral, uma garrafinha e tal, né? Bem mais barato, né? Mas o cara teve a sacada e estava vendendo água, né? E hoje a galerinha também, tem uma galerinha aí que faz isso aí, né? Pega a água da torneira, né? Reaproveita a garrafinha e vende um sinal também. Né? Tô falando que todo mundo faz sinal, né? Mas né? Só tomar cuidado aí, enfim, né? Coca-Cola eles também fazem, vocês acham que o quê? Que Coca-Cola é tudo original? Tem umas Coca-Cola falsificadas aí, hein, gente? Cuidado, hein? Vocês estão tomando dolinha aí no lugar de Coca-Cola, hein? Abre o olho aí. Gente, não duvide da criatividade do ser humano. Principalmente brasileiro, gente. Brasileiro tem uma criatividade espetacular, tá? A gente tem assim, uma facilidade de pensar em coisas, principalmente errado, mentira, brincadeira, tá? Mas é verdade, mas é mentira, tá? Não tô falando isso não, tá? Mas vocês consideram aí, né? Vocês consideram que eu tô falando não, tá? E pode considerar, isso depende. Mas olha só, voltando ao assunto. Ser criativo não é ter boas ideias. Ser criativo é você utilizar aquilo que você possui de uma forma que ninguém pensou em fazer, tá? Então, se eu preciso escrever um livro infantil sobre o menino que acha o tesouro no arco-íris, né? Todo mundo vai fazer o menino achando o arco-íris lá e pegando pó de ouro. Mas e como é que você vai mudar isso aí? Porque todo mundo é criativo para escrever uma história dessa. Mas como é que você vai ser criativo a ponto de mudar algumas coisas, né? Às vezes o menino não achou o arco-íris. Às vezes alguma coisa que sai do arco-íris que acha o menino. Às vezes o tesouro não é um pote de ouro igual todo mundo imaginava. Às vezes ele é um ser mágico, tá precisando da ajuda do menino. Né? Então assim, é questão de você utilizar aquilo que já existe, aquilo que todo mundo vai fazer e você fazer diferente. Tá? Essa é a criatividade, não é você ter boas ideias. Tá? É igual aquele filme lá, O Sexto Sentido. O Sexto Sentido do menino lá que... Eu não vou falar spoiler não, porque pode ter gente que não assistiu o filme ainda, apesar de ser um filme antigaço. Pode, né? Porque se eu falar o filme vai ser sacanagem. Porque eu tenho uma tia minha que não viu Ghost até hoje. Mas é sério, ela vai morrer e vai descobrir por si só como é que é o mundo espiritual. Tá? Mas é sério. Aí o cara lá fez lá O Sexto Sentido. Nossa, filmaço, surpreendente final. Aí o outro foi lá e fez os outros. Né? Que é um outro filme com uma temática muito parecida e que tem a mesma tensão do final. Fala, não, o final é muito doido. Né? Então só que ele criou de uma outra forma. Né? A ideia da surpresa no final, né? Daquele final surpreendente, é a mesma para os dois filmes. Os dois filmes são ótimos.
né? Mas a forma com que o cara usou para chegar até o final é que é surpreendente, né? Então, ser criativo não é ter boas ideias, tá? O Elon Musk fez lá um foguete como a NASA fez. Ele foi criativo nisso? Não. Mas em que ele foi criativo? Em dar marcha ré no foguete. Porque a NASA não tinha pensado nisso. Ele foi lá e dá marcha ré no foguete aí. O foguete volta de marcha ré e pousa, economizando milhões de dólares. E isso é criatividade. Ele utilizou a coisa que já existia, né, e mudou o contexto ali, evoluiu, ele, né, digievoluiu o foguete. Sacou? Beleza. Então tá. Outra coisa. Tem curso para ser criativo? Eu sou doido para ser criativo, nunca fui. Filho, desculpa, mas não tem não, tá? Não tem curso que eu saiba, não tem curso para ser criativo, tá? A criatividade, ela já é inerente. Olha que palavra difícil. Ela já é inerente do ser humano. Nossa senhora! Ela já é natural do ser humano. Entendeu? A criatividade. Então você utiliza a criatividade no seu dia a dia mesmo sem perceber. Tá? Então, às vezes, uma escolha que você faz subconscientemente é uma escolha mais criativa do que a escolha que você estava pensando em fazer. Tá? Então isso aí aprendeu a palavra? É inerente do ser humano, tá? Ter boas ideias, ter criatividade. Que eu saiba, não tem um curso de criativo. Eu sei que tem alguns cursos que enfatizam criatividade, tem algumas escolas interessantes que utilizam do recurso da criatividade em escolas, né? Sei que tem alguns cursinhos nesse sentido, né? Mas uma faculdade, né, de criatividade não tem. Antigamente, né, os filósofos, né, na Grécia, né, eles utilizavam do ócio, né? O ócio era um trabalho, tá, gente? O ócio é você ficar à toa, né? Então eles utilizavam do ócio, né, para estudar, para pensar em coisas que ninguém nunca tinha pensado antes, né, de aflorar a criatividade. Lá a gente pode até considerar que era uma faculdade ali de criatividade, mas hoje em dia, que eu saiba, se tiver, bota aí no comentário aí, que às vezes, né, é só questão mesmo de conhecimento, é ignorância minha, eu não sei que tem um curso de criatividade, né? Às vezes a pessoa pode falar, Rola, tem um curso de criatividade ali sim, ó, é lá que a faculdade lá e tal, você sabia não quando você é burro. Não, muito obrigado, então, né, pela ajuda, então colocou no comentário aí, valeu, tá? Vou dar uns 3 joinhas pra você então, ficar feliz, tá? Beleza. Então, tem técnica para ser criativo, para você aflorar a sua criatividade? Tem técnica, né? Qual que é a técnica? Já falei tudo lá atrás, vocês voltam o vídeo aí, tá? Volta o vídeo, tá? Ou então você assiste de novo, assiste 2, 3 vezes, tá? Mentira, tô brincando. Gente, técnica para criatividade é você aflorar a criatividade, tá? De onde que vem a criatividade, gente? A criatividade, ela vem da nossa mente. A nossa mente está no nosso cérebro. O nosso cérebro é o quê? É um músculo, né? Então, ao invés de você ficar bombando bíceps, pernas, negócio todo, vai bombar o seu cérebro, velho. Entendeu? Pensa em coisas diferentes. Eu, quando era aborrecente, 12, 13 anos, né? Eu tava o quê? Eu tava quinta série, quarta série. Não, quarta série não. Eu tava na quinta, sexta série. Na quinta, sexta série eu escrevia poema, cara. Eu era um cara apaixonado, assim, eu era um poeta. Sou poeta ainda, mas eu não exerço muito, né, da poesia para me expressar muito. Eu tenho, assim, um portfólio com uma porrada de mensagens, assim, interessantes e tal. Posso até deixar na descrição se vocês pedirem, mas eu vou colocar por enquanto não. Mas eu tenho, assim, muita frase que eu crio, né, com uma figura, coloco lá e tal, isso é utilizar a criatividade. Então, por exemplo, se você já curte fazer um poema, o poema você está utilizando criatividade, você está utilizando as palavras que existem, organizando-as de uma forma que ninguém nunca pensou. É o seu poema. E é difícil pra caramba de fazer poema, tá, gente? Vocês verem poema lá, não é fácil não. O cara tem que ter um conhecimento muito bom das palavras, de palavras diferenciadas para poder colocar o mesmo sentido numa frase. Então, assim,
é bem complexo. E isso mexe muito, mas muito mesmo com a sua criatividade, né? Você acha que o cara que desenvolveu o Batatinha quando nasce esparrando pelo chão, né, foi assim fácil? Não, o cara deve ter sofrido também. Né? Eu tinha um álbum de figurinha. Gente, álbum de figurinha na minha época era um álbum que você comprava na banca de jornais. A banca de jornais eu acho que tem ainda, né? Você comprava um caderno que vinha com vários quadradinhos com números. Aí você comprava figurinha. Não sei, deve ter hoje ainda de negócio de Copa do Mundo. Mas eu, como era muito dark, né, eu gostava muito do terror e tal. E eu ganhei da minha mãe na época lá um álbum de figurinhas de terror. Aí tinha lá o Fred Krueger lá e tinha o Jason, os dois que participavam do álbum de figurinha. Aí você abria o pacotinho, tirava a figurinha, olhava qual número, colava e acabou. Você ia fazer coleção daquilo lá. Entendeu? Aí nesse álbum, eu lembro até hoje, cara. Isso aí eu devia ter o quê? 11 anos. Você foi o quê? 40? Não, 40 também não. Uns 30 anos atrás. Uns 30 anos atrás, tá? O tempo passa. Então, uns 30 anos atrás. E eu li um versinho lá, né, um poeminha que tinha lá no álbum, falando sobre Fred Krueger e tal. Aí tinha lá assim: Batatinha quando nasce esparrama pelo chão, menininha quando dorme não terá mais salvação. Olha só que bacana, o cara utilizou uma coisinha de tirando de roda, um poeminha da Batatinha e jogou no finalzinho lá pro Fred Krueger, se ela dormir, porque o Fred Krueger é aquele cara que ataca você no sonho. Não sei se você viu, mas se você não viu o Fred Krueger, pelo amor de Deus, assiste o Fred Krueger. Tá? Você assiste o antigo, porque esse novo saiu aí de um Fred Krueger muito sério. Fred Krueger é engraçadaço, velho. Tá? Engraçadaço. Tá? Então, olha só. É uma coisa que ficou na minha cabeça. Por que essa coisa ficou na minha cabeça? Porque poema, quando você gosta, ou música, ele tem a mesma forma de ser guardada. Então a música você não esquece, por quê? Porque ela é toda rimada. Tá? Então se o seu cérebro ele consegue lembrar de uma música, né, de uma forma assim bem eficaz. Esse negócio de você ficar olhando música pelo celular quando você está cantando, gente, não precisa disso. O seu cérebro já guarda isso aí. Você gosta da música, você pensa na música. A não ser que seja uma música nova e tal, que você não canta muito. Mas, pô, né, ou então é uma música difícil. Tem música que é difiçaça, né? Música muito complexa. Mas, gente, pô, é muito bacana você utilizar o seu cérebro, você cantar uma música. Tá? Outra coisa que você pode fazer com o seu cérebro também, sabe o que é? É você estudar. Vai chegar na hora da prova, você não tem que ficar precisando de colar. Você usa o seu cérebro, cola tudo no seu cérebro pra você tirar nota boa. Tá? Isso é só pra quem não estuda bem. Tá? Eu era desse também, tá ligado? Beleza, gente, olha só. Então, a técnica que tem pra criatividade é você ser criativo o tempo todo. É você tentar a criatividade. Tá? É você brincar, é você exercitar a sua mente. Tá? Quanto mais você exercitar, melhor. Ó, quando eu tinha meus 15 anos mais ou menos, isso foi há alguns anos atrás, há 30 anos atrás, eu jogava RPG de mesa. Tá? Para quem não conhece o RPG de mesa, o RPG, Role Playing Game, desenrolar de uma história, tá? O RPG de mesa, ele não era igual de videogame, de computador. Ele tinha um painel, né, que você colocava na mesa, tinha as pecinhas, igual o banco imobiliário, é aquilo ali, tá? Então você tinha o seu personagemzinho e tal, você tinha sua ficha mostrando o que você era, com todas as suas habilidades, suas peculiaridades, seus aspectos físicos e mentais, tá? Então aí, beleza, aí teve um amigo meu, tá, que me apresentou o Dungeons and Dragons, né, que era o RPG da época e tal, né? Salve pro Bebeto aí, Bebeto que é um amigaço meu que me ensinou RPG, que eu amo até hoje, apesar de não estar jogando. Mas olha só, depois que eu aprendi como que joga o tal do RPG, né, você tinha que interpretar um papel, né,
que é a interpretação de papel? Você é ator, velho. Você é um ator, mas você não sabe o que você vai ter que se fazer. Você não tem um script. Tá? Então o cara que tá contando a história, que é o tal do mestre, do Dungeon Master, ele vai chegar pra você e falar assim, ó, o seu personagem, ele caiu no buraco, como é que você vai sair do buraco? O buraco tem 5 metros de altura, você quebrou a perna ainda. Pô, e aí? O que você vai fazer? Aí você vai olhar sua ficha, minha ficha, eu sou um guerreiro. Tá. Como é que o guerreiro vai sair eu quebrei uma perna, então tá, então eu vou pegar a minha espada e a minha adaga e vou começar a fincar ela no buraco assim, e vou subir, igual o Wolverine sobe igual Homem-Aranha, subir ali e vou sair. Beleza, ótimo, parabéns, você ganhou ponto de experiência e tal, beleza, você conseguiu. E o mago, como é que o mago sairia? O mago não tem força no braço, o mago é fraquinho, ele só tem poderes, né? Aí o mago pode assim, pô, o que eu tenho de poder? Eu não tenho poder de voar não, e aí? Mas o mago tem o poder de telecinese, então ele pode puxar um galho de um cipó para cair lá, e depois ele com a mágica ele faz o cipó subir de novo, ele não vai fazer força nenhuma, ele só vai segurar no cabinho lá e sobe. Tá? Então olha só, é um jogo que fazia você utilizar a sua criatividade. Se você não conhece RPG de mesa, procura saber, gente, tem muita gente que joga isso, até mesmo de forma online. Apesar de eu não gostar de forma online, né, o presencial é muito melhor, tá? Mas é uma forma de você atiçar a sua criatividade. Outra coisa, teatro. Também já fiz teatro também. Teatro é muito bom, tá? Mas no caso, por exemplo, do Dungeon Master, do cara que faz história. Gente, o cara que faz história, o cara é o cara mais ferrado que tem. Por quê? Depois de um certo tempo que eu jogava, eu virei Dungeon Master. Como é que você vira? Você fez curso? Não, filho, eu joguei muito, aprendi como é que eram as regras e decidi fazer minhas histórias, só isso. Tá? Então depois de uma certa experiência, eu comecei a fazer história de RPG. Tá? Então às vezes eu estava em casa, tranquilo, de boa, na época eu estudava. Tá? Eu tinha feito todas as minhas tarefas, tá tudo bonitinho. Aí, chegavam os meninos lá em casa, vamos jogar RPG aí! Aí eu pensava assim, pô, não tem história nenhuma, velho. Aí eu pensava, vão, chega mais aí. Aí, pega só vou tomar água. Aí nesse andar de ir pra tomar água, enquanto os meninos estavam no meu quarto, e voltar, eu já tinha mais ou menos uma base da história do que ia acontecer. Porque eu já sabia os personagens que eles tinham. Tá? Era todo mundo veterano, todo mundo já tinha os personagens, já tinha passado por altas aventuras. Aí eu pensava assim, o que eu vou fazer? Eu tenho tais personagens com tais experiências. O que eles precisam de passar mais? Gente, pipoca, né? Vem na cabeça, mas tem hora que não vem. Aí eu chamei os meninos já pra entrar, os meninos já tá tudo lá empolgados, vão lá na história. Eu não sei, eu acho que eles imaginavam que eu tinha história. Eu tinha uma bíblia dessa grossura só de história. Não tinha não, gente. Eu fazia história na hora, entendeu? Mas assim, era na pressão? Era na pressão. E aí, onde que a gente tá? Falou, a última vez você estava na taverna, você estava lá, começou a ter uma briga lá na taverna lá, o cara então não vinha na sua roupa, aí o que você vai fazer? Aí o cara vai fazer alguma coisa. Aí o cara que tornou o vinho vai reclamar que ele tornou o vinho nele de propósito, vai começar a briga. Aí nisso aparece alguém lá que gostou da briga lá dos dois. Vocês são fortes, tô precisando do trabalho de vocês. Aí você começa a inventar as modas lá, e você vai anotando no caderninho quando você tá falando, entendeu? E a história vai nascendo enquanto tá acontecendo. Ou seja, você vai consertando o avião enquanto ele tá voando. Tá? O macete é esse. Se você chegou nesse nível, velho, você faz qualquer coisa. Tá? Então uma folha em branco no computador ali não é nada pra você. Tá? Então é a criatividade. É você saber como utilizar isso a seu favor. Saca? Outra coisa. Eu vou deixar um desafio aqui, gente. Um desafio criativo. Já falei pra caramba. Não sei, eu não tô vendo aqui onde que tá o cronômetro desse treco aqui. Mas enfim. Eu vou deixar um desafio para vocês aqui. Eu vou colocar aqui uma imagem no vídeo, tá? De uma historinha em quadrinho. E um dos personagens vai estar com um balão vazio. Tá? Esse é o desafio. Eu vou parabenizar
por todo mundo ali, vou dar 1 ou 2 palmas. Mas um cara só, uma pessoa só, que vai ter a moral de ganhar 3 palminhas. 3 palminhas pra mim é o cara que é foda. Ou então a mulher que é foda. Tá? Então eu vou colocar esse desafio, né? Dá uma olhada aí nessa foto aí que eu tô colocando aí agora. E pensa numa resposta bem bacana, bem criativa, tá? E coloca nos comentários, tá? E assim, eu vou dar um tempinho aí até o próximo vídeo. No próximo vídeo eu vou lá e falo, né, de algumas respostas ali. Eu vou responder todo mundo, tá, gente? Então, mesmo você colocar, eu vou bater palminha para todo mundo, tá? Então, uma palminha foi bacana, 2 palminhas foi foda e 3 palminhas foi do caralho, tá? Então, é isso aí. Então, eu vou fazer dessa forma aí. Beleza? Então tá, gente. Eu espero que vocês tenham curtido aí esse bate-papo que gostoso, que não sabia que ia ser tão prazeroso conversar assim com vocês sobre criatividade, que é uma coisa que me encanta muito, tá? Eu tenho muitas outras ideias para poder falar aqui com vocês sobre criatividade. E eu vou colocando aqui, vou postando, não sei quanto tempo eu vou demorar para fazer essa edição, né? E já vou começar a pensar já numa outra proposta. Vou ver se eu coloco alguns desafios aí pra gente trocar uma ideia nos comentários, tá? Se você não apertou ainda o like, deixa o seu like aí pra gente, pra dar moral, tá? Se inscreve, tá? Lembra que eu falei, um canal não vai fazer diferença. Já tem 10 trilhão de canal aí no seu YouTube, um a mais ou a menos vai fazer diferença, né? Você não sabe nem procurar mais o que você já tem aí. De vez em quando o meu vai avisar, tem vídeo novo lá de criatividade, dá uma olhada lá, tá ligado? Então é isso, tá? Espero que vocês tenham gostado aí. Ficam todos com Deus aí. Até a próxima. Fui! Não, mentira. Acabou não, eu esqueci onde tá o botão para acabar aqui. Ah, tá interrompendo. Achei. Fui!